Deus esteja com todos, amém? Amém. Vocês estão todos bem? Sim. Maravilha. Bom é estarmos juntos então nessa noite para abrirmos um pouco da palavra, falarmos um pouquinho, conversarmos um pouco sobre aquilo que a Bíblia nos apresenta. Nós estamos no Reavivados estudando que livro? Primeiro Samuel. O livro de Samuel, do profeta Samuel. Por isso eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Amém? Amém. Muito bem. Nós vamos conversar então um pouquinho sobre o capítulo 9 de Samuel. E como o capítulo já está falando e também o título sugestivo aqui já está apresentando, nós iremos falar sobre quem? Saul. O primeiro sermão que eu preguei no primeiro mês que eu cheguei foi um sermão sobre Saul. Eu não sei se no Dom Eliseu foi o primeiro sermão que eu preguei, mas em boa parte das igrejas o primeiro sermão que eu preguei foi sobre Saul. Já há quase 3 anos atrás, né? Há quase 3 anos, melhor dizer. Faz tempo, né? Passa muito rápido aí o tempo. E hoje nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre Saul. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui, o escolhido de Deus. O capítulo 9 de Samuel traz para nós capítulo 9 e alguns versos do capítulo 10 nós iremos estudar hoje. Traz para a gente aqui algumas lições que são importantes, que são interessantes e que valem a pena analisarmos. Por isso nós vamos conversar um pouquinho sobre essas lições. É uma história que vocês já acabaram de ler no Reavivados por Sua Palavra. A história do chamado de Saul. É tão interessante essa história, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. Antes, vamos falar com o nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor, está aberta. Amém. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Te agradecemos pelo dia. Obrigado. Talvez mais corrido para alguns, menos corrido para outros. Mas nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado pela Tua paz, a Tua proteção, a Tua bênção. Pedimos que o Senhor nos dê, Papai do céu, por favor, uma boa noite ao Teu lado, uma boa noite, Senhor Deus, um bom estudo da Tua palavra agora. Que o Senhor fale ao coração de todos nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Vamos então aqui refletir um pouquinho. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Diz assim: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul. Muito bem, nós vimos aqui inicialmente que a história está narrando, a Bíblia está contando a história de Saul. A história de Saul. E a primeira informação que nós encontramos aqui sobre Saul é de onde ele veio, de quem ele era filho, de qual tribo. E tem aqui uma informação interessante também. A Bíblia diz Saul, ele foi alguém favorecido por Deus de algumas formas, abençoado por Deus de algumas formas. Por exemplo, o
A primeira bênção aí que o texto apresenta é que ele nasceu em um bom lar. Saul não passava por dificuldades financeiras. O seu pai era um homem de bens. Em algumas outras versões fala homem rico, homem influente, enfim. Então, Saul veio de um lar favorecido financeiramente. Era um homem de bens. Verso 2. Tinha ele um filho, claro, está falando do pai de Saul, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. E agora, gente, eu li esse verso quando estava fazendo aí o Reavivados, mas me deu uma inveja. Eu acho que não tem inveja assim, mas me deu uma inveja quando eu li esse verso, viu? Porque a Bíblia diz que Saul era o mais alto de todo Israel. Está eu aqui com meus 1,70, muito mal distribuídos. Saul, os homens mais altos de Israel, a Bíblia diz que chegavam nos ombros de Saul. Então imagine quanto esse homem se destacava no meio das pessoas. Segundo, a Bíblia diz que ele era o mais belo. Então Saul era bonito, rico e alto. Olha que maravilha, olha que 3 atributos interessantes, né? Estou eu aqui, fortinho, baixinho e meio careca. É uma comparação, né, bem, sabe, não é tão justo assim. Bem antitésica. Pronto, essa palavra aí que eu não sei falar, mas a Angelina falou. A diferença entre Saul e eu é gritante, né? Saul e Diomédio é uma diferença tremenda. E eu me arrisco a dizer que tem poucos Sauls, talvez, né? Aqui eu vou dizer que talvez não tenha nenhum. Mas ninguém sabe, né? Talvez aos seus olhos tenha um Saul ali, mas eu desconfio muito que venha ter um Saul hoje aqui. Parece um pouco mesmo. Eu acredito mesmo. Sábado passado eu estava me arrumando para ir para o culto e disse: Duda, você viu meu cinto? Porque tem um lugarzinho onde eu guardo o cinto todo dia, que é para eu não perder, não esquecer, não ficar bagunçado, eu guardo lá. Eu disse: filha, você viu meu cinto? Não está aqui. Ela disse: não, não vi seu cinto. E eu procurei esse cinto, procurei esse cinto e não achei. Tá debaixo da toalha. Eu disse: eu vou embora sem cinto. Eu olhei e estava na cintura o cinto. Olha a diferença desse indivíduo para Saul, né? Um homem mais alto que todos, mais belo que todos, rico, extremamente capacitado. E tio real. Extremamente capacitado. Bom, vamos continuar. Então, aqui outra bênção de Saul, né? Aí, tinha essa outro detalhe aqui que eu esqueci de comentar. Ele era jovem ainda, né? O texto diz moço. E eu trocaria aí alguma coisa para voltar talvez aí 10 anos na idade. Seria muito bom para mim se pudesse. Tá aqui Saul, jovem e o mais belo e alto que todos os outros em Israel. Saul tinha um porte de rei. Quem olhava para ele dizia: esse aí dá para ser rei. É um homem diferenciado. Bom, vamos continuar. Verso 3. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul seu filho: tome agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. E aí Saul saiu. Então a história é que as jumentas que o pai de Saul tinha se extraviaram, sumiram ou se perderam, né? E o pai de Saul pede para ele procurar. As jumentas já demonstram um pouco da riqueza do pai de Saul, tendo em vista que o jumento era o transporte mais usado para distâncias curtas. Para distâncias longas eram os camelos, mas para distância curta, o jumentinho era um animal caro. Na verdade, talvez na infância de muitos de vocês, jumento já não era tão barato. Imagine naquela época, né? Porque há pouco tempo jumento ainda era caro, sendo que já existia moto, carro para cima e para baixo. Imagine quando não existia nada disso. Era um meio de transporte importante. Se extraviaram, Saul sai a procurar. E Saul vai procurar e não encontra.
E aí ele diz assim para a pessoa que vai com ele: é melhor a gente voltar, porque meu pai já perdeu as jumentas, vai começar a ficar preocupado em que o seu filho também tenha se perdido, então vamos voltar para casa. E aí o moço que está com ele diz assim: não vamos voltar, nessa cidade aqui Samuel está nela, o profeta, vamos perguntar para ele. Ele é um profeta, Deus revela onde é que está, a gente acha as jumentas e a gente volta. E assim eles foram. Quando eles chegaram perto de Samuel, um dia antes, Deus já tinha falado para Samuel: amanhã vai chegar um rapaz aí, que ele vai ser o rei de Israel, você vai ungí-lo como rei. Ele vai estar fazendo isso assim, assim, assado e tal, e revelou tudo para Samuel. Então quando ele chega perto de Samuel já diz: não se preocupe com as jumentas, já foram encontradas, está tudo bem, mas eu quero que você suba comigo e nós vamos comer juntos, vamos jantar juntos. E eu quero ler, aliás, eu não vou ler com vocês, porque eu acho que não dá tempo de ler esse verso, mas vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu conferir aqui o verso. É o verso 22. Dá tempo a gente ler, vamos lá, verso 22, diz assim: Samuel, tomando a Saul e a seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu o lugar de quê? De honra entre os convidados. Terceira bênção que Saul aparece recebendo aqui no capítulo 9. Deus faz um banquete em honra a Saul e deu a ele o melhor lugar. E o verso 24 também vai dizer que o melhor prato aqui daquele banquete, o pernil, também foi separado para Saul. Olha como a história de Saul começa interessante. Ele sendo altamente favorecido, beneficiado, honrado por Deus. Homem de bens, jovem, mais belo e mais alto que todos os outros em Israel, um porte real, um banquete, um lugar de honra num banquete e também o melhor prato do banquete. Tudo isso era uma mensagem para Saul entender que Deus queria o que para ele? O melhor. Deus queria o melhor para Saul. Então, resumindo tudo isso que nós lemos, olha o que diz uma parte do verso 20. Diz assim: e para quem, olha como é lindo esse verso, e para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti? Deus olha para Saul, Samuel olha para Saul e diz essa mensagem de Deus: Saul, você está sendo honrado de todas essas formas, mas entenda que o que tem de mais precioso em Israel, Deus quer dar a você. Deus reservou para você, Deus guardou para você. Já imaginaram que coisa linda de se ouvir? Coisa magnífica de se ouvir? Tudo que tem em Israel de melhor, Deus separou para te dar, Saul. Saul era, o que diz o capítulo 10, verso 24, o homem que o Senhor escolheu. O escolhido do Senhor para ser rei. Bom, e Deus tinha planos para Saul. O plano de Deus para Saul era esse aqui, capítulo 9, verso 16, diz assim: amanhã a estas horas, Deus tinha dito para Samuel: te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. Então está aqui, plano de Deus para a vida de Saul. Deus queria torná-lo um príncipe. Deus queria fazer de Saul um príncipe. Um rei? Não, um príncipe. De forma que Deus era o rei supremo, Saul era o príncipe, o filho de Deus, o ungido, e agia em nome de Deus para fazer a vontade dele. Esse era o plano de Deus para a vida de Saul. Eu quero fazer de você o meu filho, o príncipe, o filho do rei soberano, do rei dos reis. O plano de Deus para Saul era tremendo, magnífico. Sim ou não? Sim. Maravilhoso. E Deus também tinha para Saul, além de um plano, Deus também tinha uma missão. E a missão é a continuação desse verso 16. Deus disse assim: ele libertará o meu povo das mãos dos
dos Filisteus. filisteus. Essa era a missão de Saul: libertar o povo da mão dos filisteus. Libertar o povo da mão dos filisteus, não somente dos filisteus, mas dos inimigos que se levantassem contra Israel, e principalmente dos filisteus, que era quem fazia mais guerra naquele período contra o povo de Israel. Então nós já vimos que Saul foi beneficiado, extremamente beneficiado por Deus. Deus então tinha um plano para ele, que era dar o melhor, torná-lo príncipe, seu filho, seu ungido. Também tinha uma missão para Saul. Sua missão era livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Só que quando Deus nos dá uma missão, Ele também faz promessas. E Deus fez algumas promessas para Saul. Vamos ler essas promessas? Olha o que diz a primeira promessa aqui que Deus faz para Saul. Está no capítulo 10. Pode passar aí a página, capítulo 10, verso 6. Lá diz assim, ó. Olha o que Deus diz para Saul: o Espírito do Senhor vai tomar conta de você, vai se apossar de ti, e profetizarás com eles, os profetas, e tu serás mudado em outro homem. Olha que promessa extraordinária. Saul, o meu Santo Espírito, o meu Espírito vai morar dentro de você, e eu vou transformar você em outra pessoa. Eu não vou deixar você do jeito que você está, eu vou te mudar, eu vou te transformar. E assim como eu uso profetas, eu quero usar você. Inclusive, quando você se encontrar com os profetas, quando você estiver saindo daqui, você vai profetizar também, para todo mundo entender que você é o portador do Espírito, você é o meu escolhido. Saul, o Espírito Santo vai habitar em você, e você vai ser transformado em outra pessoa. Amém. Que promessa tremenda, né? Tremenda. E outra promessa, esse verso também é lindo demais. Essa daqui, ó, é a maior promessa que Deus faz para uma pessoa. A maior promessa que Deus faz para a igreja é que Ele vai vir, que Ele vai voltar, né? Que Ele vem para nos buscar. Mas o que Ele faz a indivíduos é isso aqui, ó. Eu serei contigo. Eu serei contigo. Essa é a maior promessa que Deus faz para pessoas. Eu vou estar com você. E Deus diz isso para Saul, porque Deus é contigo, Saul. Deus é contigo. Bom, Deus faz aqui algumas promessas para Saul. Só coloquei duas, mas Deus fez mais algumas. Deus fez promessas para Saul. E promessa de Deus é promessa cumprida. Capítulo 10, verso 9, diz assim. Olha aí para a sua Bíblia, verso 9, diz assim: sucedeu, pois, que virando-se Saul para despedir-se de Samuel, Deus mudou o seu coração, e todos os sinais que ele tinha falado se cumpriram naquele dia. Então Deus mudou o coração de Saul. Deus prometeu e Deus cumpriu. Deus transformou a vida de Saul. E está aqui, ó, verso 10, cumprimento da profecia. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio dos profetas. Então Deus prometeu: Saul, o Espírito Santo vai morar em você. Promessa cumprida. Pode colocar aqui. Olha aqui que eu pego. Saul, eu vou te mudar. Promessa também cumprida. Promessa cumprida. Missão de Saul. Lembra qual era a missão de Saul? Livrar o povo dos Livrar filisteus. o povo dos filisteus. Saul cumpriu essa missão? Sim ou não? Em parte, sim. Saul não é de todo ruim. Saul foi um mau rei? Foi, mas no início, gente, Saul foi um bom rei. No início, Saul foi gente boa. A Bíblia diz que Saul amava Davi. No começo, amava Davi. Saul foi gente boa no início. E a missão que Deus deu para Saul, Saul cumpriu. Na verdade, o problema de Saul não foi não cumprir o que Deus pediu. É o contrário de, por exemplo, Sansão. Deus pediu para Sansão fazer uma coisa, Sansão não estava nem aí para aquilo. Mas para Saul, Deus pediu: ó, eu quero que você livre o povo. E Saul tentou fazer isso. O problema de Saul não foi fazer coisas para Deus. Não foi esse. Não foi mais os atos
que Deus tinha pedido para ele fazer. Alguns ele fez incompletos, né? Como vocês leram aí nas histórias. Outros ele fez do jeito dele, ele pensava que estava fazendo. Mas ele não era tanto esse o maior problema de Saul. Na verdade, a Bíblia diz, olha o que diz o capítulo 14, verso 48. Diz assim lá, Saul lutou corajosamente. Saul lutou corajosamente. Esse é um resumo da missão de Saul. Algumas versões vai dizer que ele se portou varonilmente. E aí vai. Essa versão aqui, a NVI diz corajosamente. Isso é um resumo da missão de Saul. Ele tentou fazer isso. Lutou com coragem. Lutou com coragem nessa daí. Ok. Ele tentou fazer isso. Ele tentou cumprir sua missão. Ele agiu em prol de cumprir a sua missão. E o texto diz, ele derrotou amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Pastor, mas Deus não pediu para livrar, foi dos filisteus, mas ele também livrou dos filisteus. Ele livrou dos filisteus e de um monte de gente. O verso 47, se você quiser ver aí na Bíblia, diz assim, diz que tudo que a gente que tinha, verso 47, do capítulo 14, diz assim, capítulo 14, verso 47. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os inimigos que estavam ao redor de Israel, todos, contra Moabe, os filhos de Amon, os filhos de Edom, contra os reis de Zobá e também contra os filisteus, que era essa a sua principal missão. E para onde quer que se voltava, ele era vitorioso. Então está aqui, para onde quer que se virava, se voltava, ele era vitorioso. Essa parte de sua missão, ele cumpriu. Essa parte de sua missão, Saul cumpriu. Saul, eu quero que você livre o povo dos filisteus. E Saul tentou fazer isso. E em todas as suas guerras, as suas lutas, em suas batalhas para fazer o que Deus tinha pedido, ele foi vitorioso. O problema de Saul não foi tanto esse. Saul teve alguns outros problemas. Eu resumo em 3 principais. O primeiro deles, a gente trabalhou naquele primeiro sermão há 3 anos atrás, que foi teimosia. Saul era extremamente teimoso. Mas nós não vamos falar sobre teimosia, porque nós já falamos disso no primeiro sermão. Então hoje nós vamos falar sobre os outros 2. Quais foram os outros 2 maiores problemas de Saul na minha visão? O primeiro deles é esse aqui, fidelidade temporária. Capítulo 13, verso 1, diz assim, 1 ano reinou Saul em Israel. No 2º ano de seu reinado sobre o povo, aí começa a narrar o que aconteceu no 2º ano. Todas as desgraças e erros de Saul aconteceram desse verso para frente. Isso quer dizer que teve uma época em que Saul foi fiel. O seu primeiro ano é extremamente positivo, mas a partir daí, do capítulo 13, Saul começa a desobedecer algumas coisas e falhar seriamente em outras. Na verdade, Saul não era mais um homem de palavra. Lembro tanto de vezes que Saul fez votos e juramentos e descumpriu. Só que ia matar Davi, que não ia mais matar, ele falou um bocado de vezes, não vou mais matar não, e depois tentou matar de novo. Saul não era mais alguém confiável. O problema de Saul, a primeira coisa, foi que ele foi fiel apenas temporariamente, por um tempo. Depois, Saul deixou de fazer o que Deus esperava que ele fizesse. Depois, Saul deixou de ser submisso a Deus, de ser um príncipe para querer ser de fato o rei soberano. Fez voto precipitado, né? Aqueles votados, não comer. Saul foi fiel, mas apenas temporariamente. Teve um tempo, chegou uma época na vida de Saul que ele deixou de fazer a vontade de Deus e já não vivia mais como Deus esperava. Foi fiel, mas apenas por um tempo. Segundo problema de Saul é esse aqui, Eu quero ler esse verso com vocês. Está no verso 18 e no verso 19. Saul estava para descer para a peleja contra os filisteus. Aí diz assim o texto, é o capítulo 14,
verso 18 e 19, diz assim, ó: Saul disse para o sacerdote Aías: traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas, diz a Bíblia. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento dos filisteus, que era Jonatas, o filho dele, e o seu escudeiro já guerreando contra os filisteus, ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa mais trazer a arca. Traz a arca. Não traz mais. Desiste. Não precisa. Esse foi o problema, para mim, o segundo principal problema de Saul. Saul não tinha tempo para consultar a Deus, para buscar a Deus. Saul manda que o sacerdote traga, aí diz que é a arca, outras versões diz que é a estola sacerdotal. Lembra que na estola sacerdotal tinha duas pedras? Urim e Tumim. As pedras do Urim e do Tumim, eram duas pedras preciosas. Urim significava sim, Tumim significava não. Então, quando as pessoas naquela época queriam fazer alguma pergunta para Deus, eles oravam e pediam que Deus orientasse, colocava a estola sacerdotal ali. Se a pedrinha do Urim, que era o sim, acendesse, brilhasse, Deus estava dizendo que podia fazer aquilo, era sim. Mas se milagrosamente quem brilhasse fosse a pedrinha do não, o Tumim, pois já sabia, não é para fazer. Então Saul manda o sacerdote trazer. É para a gente ir para a batalha, é para a gente ir para a peleja contra os filisteus. Pega a estola ou pega a arca para a gente consultar. No meio do caminho diz: não precisa mais. A gente vai assim mesmo. E foi. O problema de Saul, para mim, o segundo principal, é que Saul não tinha mais tempo com Deus. Saul não tinha mais tempo de consulta a Deus. Correria do dia a dia, as lutas, as agonias, as pressas, as batalhas faziam com que Saul achasse que não tinha mais tempo para buscá-lo. Traz a arca. Não precisa trazer mais, não dá tempo, vamos embora para a batalha. Se eu perguntar para você se sua vida é corrida, todo mundo vai dizer que é. Todo mundo vai dizer que é. Agora a questão é: está sendo tão corrido que estamos cometendo o mesmo erro de Saul? Vou ler a Bíblia? Não vou mais não vai dar tempo. Vou estudar a lição? Não, deixa a lição aqui, não dá mais tempo. Ai de mim se eu fizer isso. Vamos consultar, não dá mais tempo. Vamos para a igreja? Não dá mais tempo, não vamos mais. O problema de Saul, para mim, o segundo principal foi esse. Ele não tinha mais tempo para buscar o Senhor. Falta de tempo com Deus. Falta de tempo com Deus. Faltou tempo para ele. E por isso a Bíblia diz que Saul foi caminhando cada vez mais para longe do Senhor. Seu primeiro problema: Saul foi fiel ao Senhor, mas apenas temporariamente. O tempo foi passando e Saul foi deixando de fazer o que devia. E tantas pessoas, às vezes eu escuto falando: pastor, eu fazia isso, fazia aquilo outro. Ou, quando eu entrei na igreja, quando eu fiz isso, algo era maravilhoso dentro de mim, e eu fazia assim assado, eu vivi isso, vivi aquilo. Mas talvez tenha parado, mas talvez tenha estacionado, assim como Saul, que no primeiro ano foi uma bênção, mas depois disso Saul foi esfriando. Saul foi deixando de ter tempo para Deus, de viver as coisas, o plano que Deus tinha para ele. E Saul foi levado a fazer apenas aquilo que estava na sua própria mente, na sua própria cabeça. Eu não tenho como analisar a sua vida, eu tenho como analisar a minha, e mal, né? Mas talvez estejamos cometendo esses erros. Talvez nós deixamos de fazer alguma coisa que fazíamos no passado.
talvez o brilho, o fogo, algo que ardia no nosso coração deixou de queimar. Ou talvez nós já não dedicamos mais o mesmo tempo que a gente dedicava antes para Deus. Ou a gente talvez nessa correria do dia a dia diz, traz a arca, depois diz, não, devolve a arca. Não dá mais tempo. Bom, eu quero ler com vocês 2 versos. Que são 2 versos, infelizmente são versos tristes, porque nos apresentam o final de Saul. Alguém que teve um início tão magnífico, tão maravilhoso. O relato sobre Saul começa de forma tão magnífica. E o capítulo 15, verso 11, diz assim, ó, olha Deus falando. Esse verso eu não coloquei aqui no telão. Diz assim: Deus falando: arrependo-me de haver constituído Saul rei. Por quê? Porque ele deixou de me seguir e não escutou as minhas palavras. Está aqui. Entre os principais erros de Saul. Saul deixou. Ele até fez no início, mas depois parou. Ele deixou de ouvir a palavra do Senhor, de seguir o conselho do Senhor. Saul parou. E quando a Bíblia fala assim, arrependo-me, vocês sabem que o arrependimento, quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu de alguma coisa, não é o arrependimento que a gente tem, de que eu fiz uma coisa e não era para eu ter feito. Não é isso. Essa expressão arrependimento aí, quando está ligado a Deus, é no sentido de tristeza. Aqui na minha Bíblia diz lamento. Lamento, é isso mesmo, é no sentido de lamentação, certo? De tristeza. Deus ficou triste por ter colocado Saul como rei, porque infelizmente Saul deixou de segui-lo. Saul se afastou dele. Deus ficou triste com o resultado da vida de Saul. Assim como ele ficou triste também sobre Israel quando ele se lamentou, assim como em alguns momentos ele ficou triste ao ver momentos de afastamento do ser humano dele. Então Deus diz, eu fico triste porque Saul se afastou de mim, Saul deixou de me seguir. É o que Deus está dizendo. Eu lamento que isso tenha acontecido. E então, capítulo 16, o verso 14, diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E a continuação do verso diz: e da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Eu vou explicar para vocês essa última parte do verso, para não ficar com alguma dúvida, mas a parte que eu queria mais frisar, na verdade, era a primeira parte. Mas na parte final do verso diz que um espírito da parte do Senhor atormentava Saul, né? Espírito maligno. Um espírito maligno, né? Vejam bem, na Bíblia, naquela época, existia um pensamento hebraico, daquela época, funcionava assim, ó. Tudo o que Deus permitia que acontecesse, era como se ele estivesse causando. É uma forma de expressar do pensamento hebraico. Mas isso não quer dizer que foi Deus que enviou o Espírito. Quer dizer que Deus se retirou de Saul. O Espírito de Deus se retirou de Saul. E como consequência, o Espírito do inimigo de Deus se apossou da vida dele. E Deus permitiu que isso acontecesse. É o que o texto quer dizer. Ok? Dúvidas? É diferente eu dizer para ele, ó, vá tomar água. É diferente dele dizer assim, eu posso tomar água? Eu digo, rocha não. É diferente. Uma coisa é eu enviar e outra coisa é sou eu permitir. Certo? Então, na Bíblia, hoje, na linguagem portuguesa, nós temos essa diferença, mas no pensamento hebraico não tinha diferença. Por isso apresenta como se Deus tivesse enviado, quando na verdade ele apenas permitiu. Ok? Dúvidas? Isso, porque a escolha foi de Saul. O Espírito Santo se retirou de Saul por escolha de Saul.
Porque Saul deixou de segui-lo, é o que diz o texto. Ele se afastou de Deus. E é essa primeira parte que eu quero mostrar para vocês. No capítulo 9, a história de Saul começa. A história de Saul começa com ele sendo o portador do Espírito. E termina com ele sendo possesso pelo inimigo de Deus. Já imaginaram que tristeza? Saul começa a vida como um portador do Espírito Santo e termina como endemoniado. É isso que está acontecendo no capítulo 16. Que coisa triste. Por quê? Por alguns problemas. Primeiro, porque Saul foi fiel apenas temporariamente. E segundo, porque ele deixou de ter tempo para consultar ao Senhor. Eu quero finalizar dizendo para vocês que promessas muito parecidas com a que Deus fez para Saul, Deus também tem para nós. Talvez não a parte de ser o mais bonito, mais alto, jovem e rico, mas certamente, assim como Deus tinha o melhor para Saul, Deus também quer o nosso melhor. Amém. E assim como as bênçãos de Israel estavam reservadas para Saul, as bênçãos do céu estão reservadas para você. Amém. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Tudo o que é precioso no céu está reservado para você. Amém. Deus quer também te dar um reino, assim como deu para Saul. Você também é um herdeiro do reino, assim como foi Saul. Mas em nome de Jesus, não pare de tirar tempo para ter contato com o Senhor. Não deixe de segui-lo. Se tem algo que já precisa ser resolvido, resolve. Se tem algo que precisa ser consertado, conserta. Porque assim como Deus prometeu que o Espírito Santo entraria em Saul e mudaria a vida dele, essa promessa Deus também faz para nós. Meu Espírito vai se apossar de você e vai te transformar. Porque tudo que é mais precioso no céu está reservado para você. Amém. Quer você hoje orar dizendo: Senhor, me ajude a sempre ter tempo contigo, a ser fiel de forma contínua e não temporária. Senhor, eu quero receber essas bênçãos. Eu quero ser o portador do Espírito. Eu quero ser o escolhido do Senhor, o abençoado do Senhor. Eu quero receber as bênçãos, as melhores coisas que o Senhor tem para oferecer, bem como eu também quero receber o reino que o Senhor sonha me dar. Amém. Amém. Vamos orar então? É isso o seu Vamos. desejo? Então vamos ficar de pé e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, obrigado pela reflexão que fizemos aqui no livro de Samuel. Te agradecemos, Senhor Deus, porque a Tua palavra é extraordinária e obrigado porque o Senhor tem bons planos para todos nós. Obrigado, Deus. Entregamos a vida de cada pessoa que aqui se encontra nessa noite. Oramos, Senhor Deus, para que eles se aproximem cada vez mais de Ti. Sim, Senhor. Que venhamos ser fiéis constantemente. Amém. Que venhamos ter tempo para consultar ao Senhor sempre. Amém. Que venhamos, Senhor Deus, ser herdeiros desse reino e das preciosidades que o Senhor tem reservado para nós. Amém. Nos entregamos em Tuas mãos nesse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos.